Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trouxe o que as pessoas mais têm dúvida. Eu vou passar todas as informações sobre como eu comprei a minha casa com valor muito barato. E assim, eu usei estratégias de lei da atração, mas não foi só isso, sabe? Eu acho que muitas vezes o pessoal fala de lei da atração de uma forma muito fácil, assim, e muito mística, sabe? E eu eu vou gravando aqui enquanto eu tô indo pra outra cidade fazer fisioterapia. Eu tô achando que esse suporte tá estranho. Mas vou falando sem roteiro, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, se eu pular alguma coisa, se vocês quiserem perguntar, vocês falem. Vocês escrevam aí. Bom, eu não usei apenas a lei da atração, óbvio. Eu usei lei da atração, mais informação que eu precisava e que até então eu não sabia antes, e disciplina. Não adianta, gente, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter foco, né? Principalmente quando a gente quer alguma coisa grande assim, tem que usar tudo que é possível. Bom, esse vídeo vai ficar meio grande, tá? Mas aguenta aí até o final, porque eu acho que vale muito a pena. Só pra vocês terem uma ideia, eu paguei 60 mil reais na casa, que hoje vale 300, tá? Bom, o que aconteceu? Quando eu tinha 30 anos, eu tava solteira, né? Não tava namorando. E assim, eu nunca imaginei que eu estaria com 30 anos nessa situação, solteira, né? Completamente solteira. Eu falei, bom, eu achei que eu estaria casada já, com filho, aquelas coisas que a gente imagina, né? Falei, bom, agora eu tenho que tomar um rumo, né? Eu tô morando com a minha mãe ainda. Já tinha viajado algumas vezes, conhecido alguns lugares que eu queria. Falei, bom, agora eu vou comprar minha casa. Mas eu sabia que não era a coisa mais simples do mundo. Porque por mais que a gente trabalhe com mentalidade, né? Lei da atração, a gente tem umas dúvidas, tem coisas assim que é tão fora da nossa realidade que a gente não tem aquela certeza, né? Então, o que eu fiz? Primeira coisa, na questão eu sabia que a partir daquela data, né, quando eu tava com 30 anos, eu tinha que começar a juntar dinheiro, que era a parte que me competia. Eu ganhava metade do que eu ganho agora, acho que até menos. Professora, gente, professora do estado, eu não tinha um salário alto. E eu trabalhava ainda em meio período, então pensa, né? Comprei uma casa nessa situação. Eu estipulei que eu ia guardar dinheiro, que eu não ia mais viajar, que eu não ia gastar com coisas supérfluas, porque o foco pra mim era comprar minha casa. Mas eu também fui pesquisar bairros que me interessavam, que eu gostaria que fosse assim mais próximo do meu trabalho, que eu pudesse ir de bicicleta, que por incrível que pareça eu tenho carro, tudo certinho, mas eu sempre gostei de coisas ao ar livre. Então eu gosto de ir de bicicleta trabalhar, eu gosto de ir a pé, eu sempre gostei assim do aberto, sabe? Não era por uma questão de economia ir de bicicleta, era por prazer mesmo. Claro que a gente economiza, mas o foco não era esse. Era prazer, gosto de não depender de carro. Então eu pesquisei bairros que me interessavam lá pro lado do meu trabalho, que eu pudesse ir de bicicleta, que eu simpatizasse com o bairro e que tivesse um valor possível, né, de pagar. Porque não adiantava eu estipular um bairro mega caro que na minha cabeça eu não ia conseguir mentalizar aquilo pra comprar, né? É aquela coisa, você fica até imaginando, eu sou rica, eu sou não sei o quê, mas no fundo você tem dúvida. Então, aí
não funciona a lei da atração. Então tinha que ser uma coisa que eu acreditasse que era possível. Que daí a lei da atração funciona, né? Você não fica na dúvida de que aquilo é possível de realizar. Então eu fui, era um bairro popular e eu estipulei que eu teria que comprar uma casa por 80 mil reais. Na época, já faz uns 15 anos que eu comprei minha casa, uns 14, 15 anos, eu não sei. As casas não custavam 80 mil. Mas por ser casa popular, era possível achar alguma coisa de 120, sabe? Eu pensei, eu acho que eu consigo financiar uma casa nesse valor. Porque o meu salário também, por ele ser mais baixo, tem um limite, né, para caber no financiamento da Caixa, do banco. Não pode, a prestação não pode ultrapassar 30% do que você ganha. Então, assim, eu tinha uma limitação ali financeira. E eu tinha em mente, aí que tá, eu acho que a gente tem que ter questão da mentalidade com o pé no chão, mas ainda assim ver as opções possíveis, porque daí você consegue. Eu tinha em mente que para eu achar uma casa assim, no valor que eu queria, né, que era muito barato, 80 mil, ela ia estar numa situação meio crítica, né? Não ia ser uma casa para comprar e já mudar. Ia ser uma casa original, né? Dessas construções populares, original, de repente, assim, meio deteriorada. Mas eu sabia que era o que ia ser possível para mim. E daí eu estipulo que é possível e pronto. Eu não fico, acho que não vai dar. Eu não fico assim, eu tenho certeza que vai dar e pronto. E nesse tempo, enquanto eu estipulei mais ou menos o padrão que seria, o bairro que seria, eu comecei a andar pelo bairro. Então eu saía do meu trabalho e por ser um bairro ali, assim, é o oposto de onde eu moro agora, mas é onde eu morava na época também. Eu saía e ia lá, passava de carro, olhava as coisas, né? Olhava comércio, andava pelas ruas e olhando, aí eu vi umas casas bonitinhas, que apesar de ser um bairro popular, tinha umas casas assim, uma graça. Mas eu sabia que o que eu ia comprar não era naquele estilo. Talvez se eu tivesse, assim, a mentalidade mais firme, né? Talvez eu tivesse comprado bonitinho assim. Mas eu não ia conseguir visualizar aquilo com plena certeza. Então, eu olhava as casas que eram mais zoadinhas, sabe? Assim, que precisavam de reforma e tal. Andava, olhava o comércio, eu começava a me imaginar entrando na padaria, que trajeto que eu ia fazer para ir de bicicleta trabalhar, sabe? E pensava, tem que ser até 80 mil. Aí vem, né? Então começou a parte da mentalidade, que eu só conseguia manter a lei da atração realmente funcionando a hora que eu também usei a razão, porque tinha que ser alguma coisa que eu acreditasse que seria possível, né? Então a lei da atração já estava começando eu já tinha em mente que era aquilo e pronto, eu não tinha dúvida nenhuma. Comecei a ação, juntando dinheiro. E na lei da atração, e eu assim, vou ser bem sincera com vocês, eu nem sabia que eu estava fazendo a lei da atração. Eu fui notar com o tempo, depois, muitos anos depois, que eu vi, gente, eu fiz isso e funcionou. Eu não fiz pensando que seria, sabe, que eu ia usar a lei da atração. Depois que eu vi que eu tinha usado. Então, né, essa questão de ficar andando no bairro, eu andava para namorar, sabe? Namorar o bairro, me ver morando ali. E quando eu começava a me ver morando ali, andando nas ruas, eu tava praticando a manifestação, né, o poder do pensamento e tal, sem saber. E daí veio a terceira parte, a informação que eu precisava. Conversando com uma amiga minha, por acaso, que, né,
no caso da lei da atração, não foi por acaso, ela veio pra mim porque eu já estava muito focada naquilo. Encontrei uma amiga minha que tinha casado há um tempo antes e nem lembro onde eu encontrei, porque não é uma pessoa que eu encontro sempre. E ela falou pra mim: ah, eu comprei uma casa em Lorena. Lorena é a cidade que eu tô indo agora. Não é a cidade que eu moro. E porque é uma cidade mais barata pra comprar casa. Mas eu não queria comprar lá, porque senão eu ia ter todo o deslocamento e tal. Eu não queria, né? Eu queria lá naquele bairro. Ela falou: comprei em Lorena pela Caixa, pelo banco. E comprei em leilão. Mas na verdade não foi leilão. Acho que foi leilão que ela comprou. Aí eu nem sabia como que funcionava isso. Você vê como a informação chega, gente. Quando a gente ativa a mentalidade assim, muito certo do que a gente quer, sem dúvida, e agindo, porque daí quando você age, você concretiza mais ainda aquilo que vai acontecer. Porque se você não age, você fica na dúvida daquilo acontecer simplesmente do nada. Então eu tava agindo. E daí a informação veio. Eu não sabia como funcionava essa questão de leilão. Não sei até hoje. E vocês vão entender por quê. Aí ela só falou pra mim. Você me explicou o passo a passo, né? Como eu entrava no site. E ela, olha, gente, ela comprou uma casa. Tudo bem que a cidade faz um pouco mais de tempo do que eu comprei. A cidade é um pouco mais barata, mas ainda assim, vocês não vão acreditar quanto que ela pagou. Ela pagou 32 mil numa casa, tá? Não compra nem um carro agora. 32 mil numa casa com 2 quartos. Ah, é bairro popular? Gente, mas 32 mil numa casa. Eu fiquei chocada. Eu falei: menina, eu tô procurando por 80, você me fala que você comprou por 32. Ela falou: dá uma olhada aí que... E olha, acho que foi a única vez que eu conversei com ela de verdade. É a lei da atração funcionando. Eu tenho plena certeza disso. E daí eu comecei a entrar no site da Caixa. Mas não se engane que não foi assim: ah, do nada caiu no meu colo e tal. Não foi assim, tá? Por isso que eu quero que vocês saibam. É uma lei da atração, mas muito realista. Eu fiquei nessa, gente, de juntar dinheiro e andando no bairro, e procurando, e olhando, e entrando no site, acho que uns 2 anos, tá? E aí que entra a disciplina também, porque nesses 2 anos eu juntei dinheiro, eu não gastava com coisas supérfluas. Eu cheguei a desanimar algumas vezes, porque eu olhava, por eu ganhar pouco, eu não ganhava, eu ganhava pouco, mas eu morava com a minha mãe, então sobrava parte do dinheiro. Mas ainda assim, gente, eu entrava na minha conta, o dinheiro que eu juntava, e eu não tinha conhecimento de investimento, de nada disso. Então eu juntava na poupança mesmo. Eu entrava lá e tava lá um dinheirinho que eu sabia que eu não ia comprar nada com aquilo. Mas é engraçado, porque eu via que aquele dinheiro não ia dar pra comprar nada, mas ao mesmo tempo eu tinha certeza que eu ia comprar. E também a única certeza que eu tinha é que se eu gastasse aquele dinheiro, aí eu não ia realizar nada mesmo. Então, mesmo assim, muitas vezes dando um desânimo e tal, principalmente no começo, né, que a gente vai olhar na conta e tem pouco dinheiro lá guardado, tenha disciplina, sabe? O foco é importante. E daí nessa eu fui, né? Uns 2 anos juntando dinheiro, não comprando as coisas. Eu ficava chateada, porque daí eu não comprava mais roupa nova, eu não viajava mais. E eu já tinha, assim, aprendido a viajar sozinha, tinha gostado. Mas fui juntando dinheiro, porque eu sabia que se eu gastasse aquilo, aí ia ficar mais longe ainda, aí eu não ia ter certeza de nada, e daí a coisa não ia desenrolar mesmo. Um belo dia, eu entro no site da Caixa e entrava direto. Muitas, assim, raríssimas as vezes que você vê alguma coisa que interessa. Mas um belo dia, eu entrei no site da Caixa e tinha lá uma casa.
casa no bairro, ali a região que eu queria não era um bairro só, acho que tinha ali uns 3 bairros juntos. E era no bairro do meio. Eu não sabia onde era, não tinha nome da rua, só tinha assim, que era no bairro... não sei dizer, mas era conhecido com o número da rua, Rua 3. Eu falei, mas que raio que é Rua 3, né? E eu não sabia onde era, não sabia nada, e tava lá, 60 mil, no site da Caixa. E não tava escrito leilão, tava escrito venda direta. Aí eu liguei pra uma amiga minha que já morava num dos bairros um pouco mais pra trás. Aí ela falou assim, Aline, tem uma rua que é Rua 3, é uma rua depois da rua da minha mãe. Eu falei, Saí do trabalho e eu não esperava, o meu era muito dinâmico assim, era pra ontem. Saí do trabalho, fui passar lá pra ver qual que era a Rua 3. Ela me explicou qual que era, passei lá. Tinha o número da casa, era uma casa bem zoadinha. Até se eu achar ela na foto do Google, eu ponho aqui pra vocês terem uma ideia como que ela era e como ela ficou depois. Mas eu preciso ver se eu acho, hein? E passei lá. Só vi por fora, casa bem zoada, mas eu já sabia mais ou menos o padrão da casa, que era 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, uma casa pequenininha, mas no bairro que eu queria, e mais barato do que eu queria, do que eu estava disposta a pagar. Saí dali e fui pro banco. Gente, o banco fecha 4 horas. Eu cheguei no banco 15 para as 4. Aí fui lá, completamente desorientada, sem ninguém me falar nada como funcionava. Procurei o gerente. Aí eu falei assim, olha, eu vi uma casa, né? Eu até esqueci que tinha um banco no meu bairro. Eu fui lá no centro da cidade. De tão desorientada que eu tava, assim, de ter achado alguma coisa dentro daquilo que eu tava mentalizando. Aí eu perguntei, tá escrito venda direta, eu não sei como é que funciona isso. Ele falou assim, venda direta, acho que era venda direta que chamava. É a venda que faz para a primeira pessoa que aparecer. Já passou pelo leilão, ninguém ofertou e a primeira pessoa que aparecer leva por 60 mil. Aí eu falei, nossa, mas eu não tenho 60 mil. Ele falou assim, mas pode financiar 90%, você tem que ter 6 mil. Eu falei, eu tenho. Ele falou, você quer a casa? Eu falei, quero. Ele falou, então amanhã, o banco abria às 11. Ele falou, 15 para as 11 esteja aqui que eu faço a venda para você. Foi exatamente isso. No dia seguinte, eu cheguei lá 15 minutos antes do banco abrir. Falei até com segurança. Falei, o gerente tá me esperando. Eu tinha 6 mil, né? Gente, 6 mil. 6 mil. Naquele tempo que eu fiquei juntando dinheiro todos os anos, eu juntei 6 mil. Mas quando eu tinha 6 mil, eu juntei até mais, acho que eu juntei 13. Mas com aquele valor, eu ficava olhando e falei, gente, não vou conseguir comprar nada com isso, né? 13 mil, o que eu vou comprar com isso? Pensando em comprar uma casa. Mas eu tinha tanta convicção daquilo que eu queria, que você vê, eu tive que dar 6 mil. Eu poderia ter dado mais para financiar menos? Poderia. Só que a casa estava destruída. Quer dizer, eu nem sabia como estava a casa. E eu só falei, eu quero. Eu não tive dúvida. No dia seguinte, eu fui lá, 15 para as 11. Comprei a casa. A funcionária do banco, uma das funcionárias, ela falou assim, como que você achou? Eu falei, no site. Ela falou, como que eu deixei passar? Eu tô procurando para comprar. Fiquei pensando. Aí eu falei para ela, porque era para ser minha. E era. E daí eu dei só os 6 mil. O meu financiamento era regressivo, então assim, a cada mês era mais barato. Então o valor mais caro que eu paguei foi R$500 de financiamento, era mais barato que o aluguel. Nossa, até achei uma vaga aqui. Tô terminando já, gente.
era mais barato que aluguel. Comprei a casa sem olhar, sem saber. Sabia que tinha gente morando lá dentro. Era daquele negócio lá que a pessoa perde a casa. Mas vocês fiquem tranquilos, tá? Foi uma situação assim muito tranquila assim com relação a... Não teve essa questão de... teve pena, ficaram desabrigados. Não foi nada disso, tá? Mas eu comprei a minha casa por 60 mil, financiada. Financiamento muito mais barato que aluguel. Fazendo isso. O vídeo tá longo. Se vocês tiverem mais dúvidas com relação a isso, eu gravo mais, tá? Obrigado para quem assistiu até aqui.